Olá, pessoal. Eu sou a Aline Mercier. Sou responsável pelo espaço multidisciplinar Aline Mercier. Somos uma equipe composta por fonos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psicomotricistas, enfim, uma galera aí com mais de 20 terapeutas. Eu tenho como premissa que, para além de bons terapeutas, a gente quer estar perto e dividir parcerias com boas pessoas. Nesse canal do podcast, vocês vão ter acesso às pessoas que estão por trás desses títulos, né? Então a gente vai separar esse momento para a gente conversar sobre alguns assuntos técnicos, né? Nas nossas respectivas áreas, mas também é um espaço para a gente falar da gente, né? Para a gente falar dos nossos valores, para a gente falar do que a gente acredita, para a gente falar do que a gente gosta, para a gente falar de quem é essa pessoa, né, que está por trás desse título de psicóloga, desse título de TO. Então, eu quero dizer que para mim é uma honra abrir esse podcast, abrir este momento, essa nova etapa do Espaço Aline Mercier com vocês duas, né? Na verdade, eu queria honrar vocês, né? Com este momento. Eu não acho que eu deveria estar aqui sozinha apresentando isso, né? Dizer, olha, eu estou aqui fazendo um podcast assado e assim, né? Eu penso que não pode chorar no podcast, né? Nem fazer a gente chorar. O sucesso da nossa trajetória tem muito o trabalho de vocês, a energia de vocês, tem muita dedicação de vocês, tem muita técnica de vocês. Então, nesse primeiro podcast do Espaço Aline Mercier, é mais do que justo que vocês estejam aqui, né? Então, hoje, né, preparamos algumas perguntas light. Por favor. Hoje não temos perguntas bombas, mas depois a gente pode deixar aqui, né? A gente pode pensar num cestinho que a gente coloca um monte de pergunta bomba. É uma boa ideia. Quem pegar, pegou, né? Sim. Mas hoje não tem pergunta bomba. Hoje vamos falar um pouquinho da gente, vamos falar um pouquinho da nossa vida, sem pergunta bomba. E quero começar perguntando para... Não, calma aí, você nem falou o nome do podcast. Ah, sim! Muito legal! O nome do podcast, Anderson. O nosso podcast chama-se Verdade na Mesa. A gente tem, né? Total direito e liberdade para não responder, mas uma vez que a gente escolheu responder, a gente vai ter a verdade na mesa, né? Não só, né, nesse momento, mas todos os nossos convidados que virão, né, vamos abrir para toda a equipe para que tenha a oportunidade de se apresentar, de falarem sobre suas verdades, né? E o que a gente não abre mão é de ter a verdade na mesa. A gente pode escolher não responder, mas uma vez que a gente escolheu responder, a gente precisa que essa verdade esteja ali na mesa. Então, bem lembrado, Carol, como é que eu não ia falar o nome do podcast? É porque eu sou muito experiente nesse assunto. É um assunto que eu domino. Mas, enfim, é com muita alegria, né? E, na verdade, essa é uma expressão que a gente usa constantemente. Sim. A gente usa no nosso dia a dia, a gente usa nas nossas reuniões, tipo, então vamos botar a verdade na mesa? Vamos falar a verdade? E eu acho que esse nome tem tudo a ver com a gente, né? Então, tá aí batizado o podcast Verdade na Mesa. E pra gente começar com essa verdade na mesa, vamos começar então uma pergunta para Carol. Carol, a gente... Olha como eu vou ser boazinha contigo dessa vez. Só dessa vez, tá, Carol? Não acostuma, não. A gente sabe que a maternidade tem seus desafios, né? E a gente tá diante de uma profissional, né? Excelente, diga-se de passagem. Mas que também é a mãe, né? Que também tem uma rotina de vida, de maternidade, que a gente sabe que tem seus desafios. Queria que você falasse um pouquinho, assim, qual é o seu maior desafio nesse papel de mãe? Qual é a tarefa, a atividade, o momento que você fala, isso aqui é difícil? Ela falou que não pode chorar e toca logo no assunto filho, né?
Você consegue, vai lá. Não, mas isso é algo que tá sempre na pauta aí das nossas reflexões, né? De muita terapia, que é importante para todo mundo, porque realmente não é fácil, né? A maternidade por si só não é fácil. E eu sempre fui uma pessoa que nunca romantizei, né? É a coisa mais linda do mundo. É lindo ver uma criança crescendo como um todo pra mim. Mas a maternidade tem muito perrengue, né? Tem muita noite sem dormir, tem muita crise de birra, tem muito tudo, né? Aproximação, Carol. Tem muito tudo aí que a gente fica pensando em, meu Deus, e agora? Né? Como é que a gente vai fazer? O que a gente tem que fazer? E o desafio é justamente isso, é equilibrar o meu conhecimento técnico com o meu papel de mãe, né? Porque em casa eu não sou terapeuta, em casa eu sou mãe, né? Em casa eu tenho um papel ocupacional, né, dentro da minha profissão, totalmente diferente, né? Então eu fico pensando ali, né? E eu levo isso constantemente para terapia sem problema nenhum. Aquela birra colossal, o que eu vou fazer, né? Eu acolho ou eu aplico ali um abazinho na veia, né? O que eu faço? E aí o desafio é buscar esse equilíbrio, né? De forma de que eu acolha a demanda da minha filha, ao mesmo tempo em que eu eduque, né? O equilíbrio de delegar, né? Porque eu também não sou mãe 100%, 24 horas por dia, né? Eu sou terapeuta, eu sou amiga, eu sou esposa, eu tenho 1001 papéis ocupacionais aí na minha vida, né? Então, é equilibrar ali minha hora de mãe com a minha hora de aluna, que eu estou constantemente estudando, e aí eu tenho que delegar, né, o papel do cuidado, às vezes, para minha rede de apoio, que é meu marido, minha mãe, enfim, padrinhos, tios, que está todo mundo aí. E eu já escuto isso desde a gestação, né, que é necessário aí uma aldeia para criar uma criança. E eu sou muito grata porque eu tenho essa aldeia, né, graças a Deus eu tenho um suporte muito bom. E senão seria muito mais desafiador, né, então isso torna a trajetória muito mais leve. E o desafio é esse, é equilibrar na balança aí todos os pratos, todos os papéis ocupacionais, é conseguir escutar, é conseguir educar, né? Porque às vezes a gente tem uma linha ali que a gente quer fazer uma educação, mas no momento em que eu delego, eu também estou delegando essa linha, né? Então, assim, eu queria seguir ali a risca, não dar açúcar até os 2 anos, né? Que a gente vai vendo da importância, a gente quer fazer o melhor possível. Mas a partir do momento que vai pra casa da avó, eu já não tenho mais esse poder. Né? Então, se ela vai ali pra casa da avó, tá sobre meus olhos, a avó pode ir lá e dar aquele biscoitinho escondido, né? Dar aquele docinho. E dão, viu? E dão. E tá tudo bem também. Né? Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio da forma mais leve possível, né? Porque se a gente fica se culpando de tudo que tá do nosso controle, né? Que a maternidade é desafiadora justamente por isso. A gente acha que tem um controle sobre tudo e quando ela vem, o controle cai por terra. Então a gente perde o controle da saúde, a gente perde o controle do que pode acontecer, do que não pode, né? Do momento que tá tudo bem, no momento seguinte, leva um tombo, rasga a boca e você tá na emergência, né? Então, é isso. É uma filha que tu acha que tá na escola e coloca o anel aí da amiga. Então é isso, né? Então, esse é o desafio. A história do anel é o seguinte: eu estava aqui trabalhando, né? Como se não houvesse amanhã. E aí eu recebo uma ligação da escola dizendo que Manu colocou um anel da amiga e que o anel estava apertado no dedinho dela e que estava ficando roxo e que eu precisava tirar o anel do dedo. Tirar o anel da amiga do dedo da Manu. Eu falei, então tá, né? E aí, nessa hora, a agenda fica sacrificada, não tem jeito, né? Eu tive que desmarcar os pacientes, que pra mim, né, era muito difícil ter que desmarcar, né? Porque a gente sabe de todo um planejamento que essa mãe faz para estar aqui, né, naquele dia, naquele horário, e desmarcar em cima da hora, pra mim, sempre foi muito difícil, né? Não só a agenda, mas qualquer compromisso, assim, que eu preciso desmarcar, mas é aquilo, né? Como é que você deixa um dedo ficando roxo? Você precisa dar socorrer a criança. E aí, para minha surpresa, os hospitais não tiravam. E aí lá foi eu com Manu para o bombeiro. Sim. Você lembra? Eu lembro. E aí, finalmente, o bombeiro conseguiu tirar o anel do dedinho de Manu. Mas enfim, Carol. E como é que é para você, né? Agora só esticando um pouquinho a sua pergunta, a sua resposta, né? Como é que é para você errar com Lili? Porque tem hora que a gente erra, né?
Para quem está assistindo a gente faz coisas com os nossos filhos que a gente não gostaria de fazer. Por exemplo, eventualmente levantar a voz, né? Não é uma rotina, mas eventualmente acontece, né? Eventualmente não dá atenção que a criança está ali cobrando, acontece, é chato, mas acontece. E eu acho, e fica aí uma observação, né? Terapeutas também erram com seus filhos. Sim, terapeutas são humanos, né? São humanos. Né? E como é que é para você isso, Carol? Por exemplo, no momento que você estava ali sobrecarregada com seus relatórios, com seus compromissos, você não deu atenção, você alterou a voz. Não é fácil, né? Para mim, a culpa vem, mas a partir do momento que às vezes já foi feito, eu sempre tento pensar em como é que eu vou minimizar talvez esse impacto, né? Então, por exemplo, obviamente no momento ali, né, de descontrole, levantei a voz, né? Gritei com ela e aí tá errado. Depois que eu entrei no meu eixo, né? Porque foi um descontrole meu naquele momento, eu vou lá e peço desculpa, né? E aí eu explico, filha, olha, desculpa, a mamãe ficou nervosa, eu não devia ter gritado com você, né? A gente não grita aqui em casa com ninguém. E aí eu peço que você me desculpe, eu vou tentar não repetir isso, tá? Assim como eu gosto que você não grite com a mamãe também não deve gritar com você e eu devo te respeitar. E aí isso da frase, né, do respeito é algo até engraçado. Porque ela, outro dia, né, eu falei, olha, filha, tá na hora de tomar banho, tá? Vamos lá. Aí ela, mãe, eu não quero tomar banho. E você tem que me respeitar. Aquele pingo de gente de 3 anos olhando pra você. Mãe, você precisa te respeitar. E a gente fica, meu Deus, e agora? Realmente, tem hora que eu falo que a gente precisa respeitar um outro que é dentro de casa. Trago sempre essa pauta. O que eu falo agora? E como é que você convence uma criança de 2 anos que banho é saúde? Né? 2 anos você não explica. E aí é muita lábia, né? Muita conversa. Olha, precisa sair, precisa tomar banho, enfim. Tá vendo seu pé? Ó, seu pé tá sujo, precisa lavar, né? E aí vai muito na base da conversa. Então é isso. Tem hora que a culpa bate, né? E aí eu vejo como é que eu vou reverter isso. E sempre tentando explicar pra ela o porquê, né? Então tem hora que ela quer ali só o meu colo, porque a gente sabe que tem hora que é só a mãe, né? Pode estar todo mundo em casa, vó, pai, não, mas se eu tiver ali ocupado, ela vai dar um jeitinho de chamar a minha atenção. Né? Não é o pai, né, a avó que ela quer. É a mãe. E aí eu explico, né? Eu falo, olha, isso aqui não precisa fazer agora, mas daqui a tanto tempo, né? E ela é uma criança que tem compreensão ali suficiente para entender. Às vezes vai ter a birrazinha dela, mas ela precisa entender. Daqui a tanto tempo, quando eu terminar, a gente vai brincar de tal coisa, né? E aí eu tiro ali esse tempo depois para ela, né? E aquilo que dá para postergar, às vezes eu postergo. Se for emergente ali na hora, eu vou falar, tá, a mamãe vai parar aqui um pouquinho agora, mas a gente vai brincar só um pouquinho, que a mamãe precisa retornar para isso aqui. Então a gente vai mediando, né, da forma que é possível. Mas errar nunca é um processo fácil, né? Não. Ninguém gosta de errar. Acho que se alguém falar assim que gosta de errar, tá mentindo. E eu também tenho por hábito pedir desculpas para as crianças. Assim. Eu tento não levantar a voz, né? Eu tento dar atenção, eu tento. Eu vou seguir tentando, eu não vou desistir, não. Mas quando acontece, né, de levantar a voz e, né, por alguma razão, eu me volto e peço desculpas. E digo, olha, tá errado, a mamãe errou, não tá legal. E aí eu até me estendo um pouquinho mais e digo, a mamãe não pode gritar com você. E ninguém pode gritar com você. Porque aí fica parecendo que eu sou mãe e não posso. Mas de repente a professora pode, de repente um amiguinho pode. Você diga, a mamãe não pode gritar com você. E nem a professora, e nem ninguém. Porque isso tá errado, né? E as pessoas que sabem falar não precisam gritar. E aí já fica um recado também para a relação com os irmãos, né? É isso aí. Já fica um recado. Tipo, crianças que sabem falar não precisa gritar. Você pode conversar. E a mamãe podia ter conversado com você. E a mamãe estava nervosa, a mamãe gritou. Mas você me desculpa. E isso, né, é tão interessante que eles também têm feito da mesma forma. É muito legal, porque quando eles também observam que pisaram na bola, né? Que nem esse final de semana aconteceu uma situação. Eles chamaram um amiguinho para ir em algum lugar com a gente, não vamos entrar em detalhes. E aí eu falei, filha, você não pode chamar, você precisa avisar para a mamãe primeiro e tal. Ela falou, mas você me desculpa, realmente, eu tinha que ter falado com você antes. Eu falei, não, agora tá tudo bem. Mas você não pode mais fazer isso. Antes de chamar qualquer pessoa, você precisa avisar a mamãe.
E é legal, né, esse momento de, olha, não foi legal, você me desculpa, numa próxima vez eu vou fazer diferente, né? Porque se a gente não passa essa instrução para os nossos filhos, né, que gritar é abusivo, que gritar não é legal, que gritar excede ali o limite do que é respeitoso, né, que relações respeitosas não gritam um com o outro, né? Se isso não estiver claro para a criança, fica parecendo que pode. Sim. Fica parecendo que é normal. Né? E por falar em relações que ultrapassam, né, o limite ali do que é respeitoso, a pergunta agora vai para a tia Fernanda. Fernanda, a gente sabe que relações respeitosas, né, é uma coisa que a gente precisa construir, a gente precisa ter isso como base para qualquer coisa, né? Mas também é verdade que nas nossas relações como um todo, algumas coisas abusivas podem acontecer, né? Se a gente não estiver atento. Sim. Isso falando de família, isso falando de relação com as famílias, por exemplo, com os pacientes, enfim, falando de modo geral. Como que você lida com situações que nitidamente está ali ultrapassando o limite do respeito e que está se tornando abusivo? Por exemplo, no contato com a família, nossa família pessoal, no contato com a família dos nossos pacientes, que isso pode acontecer. Né? Como é que você lida com isso? No início era muito difícil. Eu tive que entender o que era meu e o que era do outro. E bastante terapia também. E eu acho muito importante a gente colocar uma distância segura e saudável. Então, assim, considerar o que o outro está passando, mas, claro, colocando um limite. Porque, antes de tudo, a gente precisa se respeitar, né? E muitas das vezes, quando as famílias vêm, ou até mesmo nas minhas relações pessoais, né? E eu vejo que não tá legal, eu costumo me distanciar, pensar sobre, e aí depois conversar com a pessoa. Muitas vezes também as pessoas não querem conversar, e aí eu preciso também trabalhar isso em mim. Então, assim, como que eu vou conversar com alguém que não quer escutar? E aí eu dou um tempo. E você identifica rápido, tipo, não, isso aqui não tá legal, isso aqui tá abusivo ou não. A coisa precisa acontecer mais de uma vez para você entender, tipo, não, isso aqui foi abusivo, ou então está abusivo. Depende. Hoje, com mais experiência e maturidade, a gente consegue perceber algumas coisas, né? Até porque eu costumo dizer que hoje em dia é tudo muito velado, né? Então algumas pessoas vão ser abusivas diretamente, né? Mas muitas vezes é velado. E aí depois que você percebe, opa, peraí, isso passou um pouco do ponto. E aí é um pouquinho mais delicado, pode-se dizer. É verdade. Eu, nesse momento não, tem mais ou menos uns 2, 3 anos que eu estou com um radar abusivo acionado. E aí, qualquer coisa que lembre qualquer tipo de excesso, imediatamente o radar apita. Tipo, isso aqui não tá legal. Essa mensagem, 10 horas da noite, isso aqui não tá legal, né? Esse telefonema no final de semana, isso aqui não tá legal. Né? Imediatamente. E hoje, graças a Deus, assim, eu consigo lidar com isso de uma forma muito tranquila. Tipo, eu não vou te responder agora, ou simplesmente, por exemplo, no caso da ligação, eu falo, eu não vou poder falar com você agora. Então, a gente pode falar sobre isso na segunda-feira? Com muita leveza. Antes desse tempo, eu ia até fazer isso, mas ia ficar mal, culpada, me sentindo a pior pessoa do mundo. Tipo, como eu pude fazer isso, meu Deus. Hoje, não. Hoje eu sei que é um dado de saúde para mim e para a própria pessoa. Entende? Quando eu digo eu não posso falar com você agora, a gente pode conversar sobre isso na segunda-feira, eu entendo que eu estou ajudando essa pessoa, dizendo, olha, você consegue segurar este assunto até segunda-feira. Entendeu? Antes era difícil, viu? Eu penso muito também no desconforto, né? Às vezes eu falava, não, mas a situação vai ficar desconfortável, o outro vai ficar desconfortável. Sendo que quem ficava desconfortável era eu. Então eu penso, não, peraí, um alerta, um gatilho, né? Fiquei desconfortável com essa situação. Então, opa, não tá legal. Porque muitas vezes dizer não pro outro é dizer sim pra gente, né? E o outro também precisa desse limite, quando a gente for da ligação, né? Peraí, domingo, é dia de descanso, vou realmente atender? É um assunto urgente? Então não é... A pessoa pode aguardar essa resposta. E quando você fica desconfortável em não responder? Porque esse limite também é difícil pra mim, assim, né? Você fala constantemente, tipo assim, não, é final de semana, não responde.
que eu geralmente tenho ali o hábito, se eu tiver com o telefone na mão, né? Se eu não estiver fazendo alguma outra coisa importante, a mensagem chegou, eu nem penso. Tipo, às vezes eu já tô ali e eu já respondo, né? A não ser que é algo que demande mais, que eu tenho que pesquisar e me dar um pouco mais de trabalho, e aí tudo bem, eu vou fazer no momento depois. Mas às vezes já é uma mensagem e se eu tô ali com o telefone na mão, eu automaticamente abro e respondo, assim, nem penso muito. E se eu olhar, às vezes, não responder, eu fico incomodada de saber que tem alguém me esperando ali mandar uma mensagem. Esse é um trabalho ainda difícil. É assim, importante. Mas aí você acaba condicionando a pessoa a achar que você sempre vai responder. Esse é o ponto também, né? Mas confesso que realmente é difícil, mas é novamente o limite, né? Tem uma ideia, né? As pessoas que nos veem como terapeutas, eles têm uma ideia de que a gente é terapeuta 24 horas por dia, de segunda a segunda, e que não tem nada para além disso. E eu entendo, né? Assim, é o papel que a gente ocupa pra na eles, cabeça né? deles, nas emoções deles, antes de tudo, né? E esse é o papel que a gente ocupa. E quando eu respondo uma mensagem no final de semana, por exemplo, eu estou reforçando essa imagem. Acaba sendo um reforçador, né? Eu estou reforçando que não tem vida além da terapia ocupacional, que é só a terapeuta ocupacional que habita aqui. Que tem muitas que habitam aqui, né? Então, eu também fico muito preocupada com isso. Assim, qual é a mensagem que eu estou passando respondendo essa mensagem no sábado e no domingo? Né? Eu estou reforçando uma imagem que não é verdadeira. Eu estou reforçando uma imagem de que eu sou terapeuta 24 horas por dia e eu não sou. Né? Fora daqui, eu sou milhares de outras coisas. Né? E estou descobrindo cada vez mais. Eu estou até ficando com medo disso. Descobri uma dançarina, descobri uma cantora. Brincadeira. Mas fora daqui, a gente é mãe, por exemplo. Né? E a maternidade traz consigo muitas demandas. Muitas demandas. Então, por diversas vezes, eu estava ali com os meus filhos, por exemplo, preparando uma receita e tal. Chegou uma mensagem e eu falei, eu não posso. Agora é o meu momento com eles. Aí eu olho o celular e digo, no momento oportuno eu vou responder. E depois respondo, claro. E é um exercício, né? Diário. Que facilmente a gente cai nessas pegadinhas ali. Porque é uma mistura também, né? Do seu compromisso com aquela criança, com aquela família. E da sua curiosidade. Tipo, o que tá rolando? É exatamente isso. Então é uma mistura de compromisso e curiosidade. Né? Tipo, o que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Porque a gente se preocupa, né? A gente quer que esteja tudo bem. E a partir do momento em que eu abro, né? Já apareceu ali que eu visualizei, eu sinto que eu preciso responder, que eu preciso dar, né? Nem que seja ali avisar, tipo, na segunda-feira a gente conversa sobre isso. Mas eu ainda sinto muito isso. E agora vamos à segunda pergunta. Não, agora eu vou respirar. Agora eu vou dar uma respirada e vocês perguntam. Vamos lá. Qual a sua pergunta, Fê, pra ela? Vamos lá. Vou pegar o suporte aqui do celular, que eu não anotei. Bom, serve para o profissional e para o pessoal, tá? Então vamos lá. O que você gostaria de tentar e que ainda não teve a chance? Que eu gostaria de tentar? E você ainda não teve chance. Eita. Pergunta boa, hein? Boa. Essa questão da chance é uma questão extremamente subjetiva, né? Porque a chance está aí disponível todo o tempo inteiro. A vida é uma constante chance, né? O fato de você estar vivo, a chance está aí, a chance está na mesa. Agora, então, assim, né? Eu acho que essa chance aí é uma apesar de subjetivo, né? Eu acho que a chance que a gente tem para absolutamente tudo é agora. É agora. Cada dia mais eu penso sobre isso. Agora, coisas que eu não tentei e gostaria de tentar. Pode falar, né? Tem que ser a verdade. Eu quero muito, né? Não vou dizer que eu não tive chance, porque tive, né? Eu quero muito fazer algumas coisas mais radicais, assim, tipo voar de asa delta, sabe? Os negócios assim, meio super adrenalina.
pular de paraquedas, sabe os negócios assim, tipo, vida ou morte? Não, brincadeira, vida ou morte. Mas é uma coisa assim, com bastante adrenalina, tipo, voar de asa delta, pular de paraquedas, assim, coisas mais radicais, sabe? Mas não posso nem dizer que eu não tive chance, né? Porque é só você pegar o telefone, entrar em contato com uma dessas empresas que faz tipo de serviço e ir lá. Mas é uma coisa que eu ainda quero fazer. E vocês não pensam, não, gente, voar de asa delta? Pular de paraquedas? Não, também. Só eu que penso. Eu acho muito legal, né? Uma das coisas que eu gosto muito é a questão de carro, né? Velocidade. Eu gosto muito de dirigir. E aí, uma das vontades que eu tenho é de carro de Fórmula 1, algo do tipo, ter um dia essa experiência. Eu acho muito legal. Pode ser algo bobo, né, para algumas pessoas, mas eu tenho criado o desejo ali, talvez, de um dia viajar sozinha. Eu nunca viajei. Acho incrível. Sozinha. Incrível. E ao longo da vida inteira eu sempre tive muito medo de me perder. Né? Desde criança, assim, se eu saio e eu tenho que sair sozinha constantemente para um primeiro lugar, eu tenho toda uma metodologia ali, né? Eu procuro no Google o lugar, eu vejo o que tem por perto, metrô, rota, enfim, eu preciso estar preparada para não me perder. Mas eu tenho vontade de fazer. Isso pra mim seria uma mega adrenalina, né? Eu ir sozinha para um lugar desconhecido, talvez uma língua diferente. Isso pra mim seria um desafio tanto que eu teria vontade, assim, de fazer essa experiência, de curtir uma viagem. Eu já viajei sozinha algumas vezes. E posso te falar que é sensacional. Isso eu ainda não fiz e talvez É sensacional. faça em um dia. Assim, foi tudo o Brasil, né? A gente falava português. Mas é maravilhoso, assim, é maravilhoso. Talvez eu comece por aí pra pegar o gostinho e depois expanda Uma aí coisa pra... simples, como um dia a gente conversou, né? Sobre lidar com a própria companhia. Você amar a sua própria companhia. Às vezes... Eu costumo muito, assim, tirar um dia e me levar pra jantar. Ai, que então, legal! Vou no restaurante que eu gosto, peço o que eu quero, depois às vezes vou comprar uma roupa, vou no cinema, porque realmente, independente de ter relações, né, você ter esse momento consigo mesmo. Eu tenho isso também como hábito, né? E fico até um pouco preocupada com isso, né? Porque eu acho que eu fico tão feliz na minha companhia. Eu preciso tomar cuidado. Eu preciso tomar um pouco de cuidado com isso, porque é isso, né? Por exemplo, você viajar com pessoas é muito legal, mas você precisa também, às vezes, fazer coisas que você nem queria fazer, né? Jantar naquele restaurante que você nem queria tanto, né? Fazer aquele passeio, né? Daquele teleférico que você nem queria tanto. Quando você tá sozinha, não, você faz só o que você quer. E aí, se você quer, você tira foto, se você não quer, você não tira foto, se você... E isso tem que ter um equilíbrio, porque senão você fica muito ali curtindo aquela vibe do tipo, tá uma delícia isso aqui. Mas eu acho que também é bom porque te torna um pouco mais exigente com as pessoas que você quer ao seu redor. Porque se eu tô muito bem na minha companhia, não vai ser qualquer pessoa que vai me tirar aqui desse meu eixo, né? Então você acaba selecionando ali pessoas que você quer no mesmo estilo, que te tragam a mesma leveza, né? A mesma sensação prazerosa, né, que você tem consigo mesmo é o que você vai buscar na relação com o outro. Então, eu acho isso muito importante. Eu gostaria de saber como que... Pode ser Carol, então. Você lida com opiniões diferentes da sua. Como eu lido? Sim. Para uma tomada de decisão. Vamos imaginar que é necessário tomar uma decisão e as opiniões são diferentes. Difícil, né, querida? Eu sou aquariana. Eu gosto desse negócio de signo, né? Então, se for perguntar pro meu marido, ele vai falar que isso não rola, não. Que tem que estar ali. Não, mas a gente busca, né? Um equilíbrio ali dentro do bom senso. Então, eu mantenho ali o respeito, mas eu coloco o porquê da minha opinião. Né? Então, por exemplo, se eu penso A e a pessoa pensa B, eu falo, tudo bem, a gente tem direito de pensar diferente. Mas como é que a gente vai chegar num AB aqui mantendo aquilo que a gente quer? Né? Porque a gente tem um objetivo, a gente tem algo para chegar lá, então eu acredito em A por conta disso. Né? Então, se eu quero viajar para tal lugar, eu vou te expor os motivos. Né? Eu quero viajar porque eu quero conhecer isso aqui, porque eu quero comer essa comida, porque eu gosto desse clima, e a pessoa vai falar, não, mas quero praia, quero não sei o quê. Então, como é que a gente vai chegar num lugar, então, que tenha praia,
e que tenha a mesma coisa ali que eu quero, né? Então a gente vai tentar chegar ali num consenso, respeitando um pouco do limite de cada um. Eu acho que eu tento lidar por essa forma ali, né? Então é um equilíbrio mesmo, busca do equilíbrio. É ceder um pouquinho, né? É. Se impor um pouquinho. Aí fica nesse eterno equilíbrio aí entre se impor um pouquinho e ceder um pouquinho. Porque senão fica só o que a gente quer ou então só o que o outro quer. Mas eu não fico chateada, não, assim, eu me acho muito livre, assim, em relação a pensamentos, né? Até porque eu sei que cada um tem uma experiência de vida, né, que trouxe até aqui. Então eu tenho a minha vivência, outra pessoa vai ter a vivência dela, né? E é isso que vai formando as nossas opiniões e a forma ali de pensar. E a saúde das nossas relações, Exatamente. Eu acho que a saúde das nossas relações também depende disso. Entender que o outro prefere de determinada forma e pensa de determinada forma porque ele tem uma história diferente da minha. Sim. E não tem como ser igual, né? Eu penso do jeito que eu penso segundo as minhas experiências, segundo o que me trouxe até aqui, né? E que não é igual do outro. E é isso, né? E aí aceita que dá menos. E isso tem sido pauta constante, né, nas nossas trocas, né? Porque a gente às vezes cai ali em situações e quando a gente vai ver o que não funcionou muito bem, a gente pensa, a gente não comunicou aquilo que pra gente era óbvio. Né? O óbvio tem que ser dito, o né? tempo inteiro, né? Então, na minha vivência, e esse é o exercício que a gente tem feito, na minha vivência isso é óbvio, né? Isso aí. E aí, não que seja óbvio na vivência do outro, porque ele pode ser que nunca tenha passado por essa situação em que eu já passei, né? E a gente realmente precisa o tempo inteiro estar comunicando isso de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva. Ou até mesmo quando a gente não sabe a resposta na hora, né? A gente fala, não sei a resposta, mas vou pensar sobre e depois retomamos o assunto. Esse dia eu falei isso pra ela, falou, você faz isso direto mesmo. Faço direto, sem problema nenhum, porque se eu não tenho resposta, né, é porque eu nunca passei por isso. Então fala, me dá um minutinho aí que eu vou pensar, vou consultar alguém que talvez tenha uma resposta ali sobre isso e já te retorno. E aí a gente vai aprendendo. E é tão bom falar não sei, né? Ai, que delícia falar, não faço a menor ideia. E no começo da trajetória isso era muito difícil pra mim. Pra mim também. Porque no começo, né, a gente quer passar uma segurança profissional que às vezes a gente não tem. Isso aí. Né? Porque a gente tá recém-formada, a gente ainda tá estudando, então não significa que porque a gente trabalha ali com autismo, por exemplo, que a gente já saiu sabendo tudo da faculdade sobre isso. Sim. E às vezes a gente tá aprendendo no dia a dia, tá estudando no dia a dia, e no começo era muito difícil falar esse não sei, né? E hoje não, hoje eu sei que em determinados assuntos eu tenho muito mais domínio, né? Em outros nem tanto. E esses dias mesmo chegou um caso, né, pra mim e pra Fernanda, com uma demanda, e eu falei pra mãe, olha, eu não sei te dizer o que fazer agora, tá? Mas eu vou sentar com a Fernanda, eu vou discutir, a gente vai conversar e vai ver o que a gente pode fazer em relação a isso. Na semana que vem eu te trago uma resposta. Assim a gente fez. E é tão nobre isso, né? Sim. É verdade na mesa. É verdade na mesa. É verdade na mesa. É a verdade na mesa, é a verdade na mesa. E aí você dá para essa família a opção de esperar a resposta ou de pegar essa resposta em outro lugar, em outras equipes, né? Agora, não é nem honesto a gente ficar aqui do lado de cá bancando que sabe. Não é honesto com essa família, né? E aí agora você entregou para ela. Tipo, na verdade, você passou a responsabilidade. De tipo, olha, eu não tenho essa resposta pronta, mas eu vou buscar. E aí você faz o que você quiser. Se você quiser esperar a resposta, eu tô aqui com o coração aberto para dar. Se você quiser buscar essa resposta em outro lugar, você é livre. E aí, com a verdade na mesa, a gente conversa com muito mais liberdade. É isso. Muito mais liberdade. E até para entregar o resultado que a gente entrega, essa verdade precisa estar clara. Porque eu não posso prometer, né, aquilo que eu sei que eu não vou poder alcançar, que eu não vou poder cumprir, né? Então não adianta eu falar para ela, não, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, sem saber se realmente isso vai funcionar, né? Ou se realmente eu vou entregar tudo que eu tô propondo ali naquele momento. E é uma das coisas que, graças a Deus, a gente escuta muito das famílias enquanto feedback, né? Tipo, aqui eu vejo verdade. Aqui não tem maquiagem, aqui não tem teatro. Eu fico aqui porque eu vejo que vocês são uma equipe transparente. Se tiver que falar, vocês falam. Se tiver que, de repente, chamar para conversar e ter uma conversa mais franca, vocês me chamam. E esse retorno é muito legal, né? Sim.
Esse retorno é muito legal. Recentemente eu ouvi, né, que vocês nem são os maiores, mas com certeza são os mais sinceros, os mais fiéis, né, nessa relação aí com a minha criança. Eu achei isso tão bacana, né, porque realmente não somos os maiores, né. E se for manter assim, né, tá tudo certo, tá tudo bem também, Sim, né? sim. Desde que a gente mantenha isso aí, já é o suficiente. Já é o suficiente. Eu já vou puxar o gancho, então, fazer uma pergunta aí que eu tenho curiosidade, né? Você já tá aí anos na trajetória enquanto terapeuta ocupacional, né? Com muita bagagem, muita experiência, muito caos para contar, né? E o que motivou você a abrir o próprio espaço, assim, né? Em sair dessa caixinha e abrir um local para ser referência de acordo com aquilo que você acredita? Boa essa pergunta, hein, Carol? Então, na verdade, essa decisão ela foi construída ao longo de muitos anos, né? Eu não decidi isso do dia para a noite. Foi uma decisão que eu fui construindo ao longo do tempo, né? Começou lá com a minha primeira experiência, essa construção, né? Não essa decisão, mas essa construção começou lá no meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego depois de formada foi numa clínica que atendia as crianças com autismo nível 3, antigamente chamava de nível de crianças graves, né? Antigamente, hoje a gente nem usa mais esse termo. Mas pensa nas crianças mais graves do Rio de Janeiro. Caía nesta clínica. E a condução da dona era uma condução tão especial, tão especial. Eu não sei se um dia esse podcast vai chegar até ela, mas Moacira, fica aí meu abraço e a minha admiração. Ela era tão comprometida, ela era tão entregue, ela era tão maravilhosa, que eu pensava assim, se algum dia na minha vida, isso há 20 anos atrás, tá, gente? Se algum dia na minha vida eu tiver o meu espaço, eu quero ser como a Moacira. Ela é muito maravilhosa. E para ela não tinha caso difícil, assim, né? Eu lembro de uma criança que tinha inúmeras crises, assim, uma atrás da outra. E ela era um nível de entrega e dedicação para ver aquela criança bem, tão surreal, assim, que eu falava, gente, ela para a vida dela para olhar para essa criança, olha que legal. Então eu sempre tive muita admiração por Moacira, né? Então eu pensava, se algum dia na vida eu fizer alguma coisa nesse sentido, eu quero ser igual a Moacira. E ela era TO? Não, ela era psicóloga. E aí, depois dessa experiência, eu fui pra Marinha, né? E aí, na Marinha, eu fiquei por 8 anos. E também tive líderes, assim, fenomenais, né? E aí, um líder que tem toda a minha admiração, Carlos André, ele é médico. E ele tinha uma relação tão respeitosa com a equipe. E apesar da posição que ele ocupava, né, de comandante, ele era tão nobre, assim, na hora de agir, na hora de chamar atenção, Eu falava, se algum dia eu tiver a oportunidade de liderar, eu quero ser como o Carlos André. Ele era tão inteligente, assim, na hora de dar bronca, né? Eu tive algumas broncas, assim, inesquecíveis. Eu falo, como é que a pessoa consegue ser tão polido ali na hora de dar bronca, né? E eu ficava pensando muito nisso. Se algum dia, né, eu tiver a oportunidade de liderar um grupo, eu quero liderar como Carlos André. E aí foi passando, né? E a cada experiência dessa, eu fui amadurecendo isso na minha cabeça, né? Que se algum dia eu tivesse, eu queria ser, né, ter essas pessoas como exemplo, como referência. E aí, por último, a minha última experiência foi no Priority, né? E lá eu passei 7 anos, tempo só como TO, né? Como terapeuta. E depois como coordenadora, né, da equipe de TO. E aí foi no Priority que virou a chavinha. Tipo, eu acho que eu quero ter o meu próprio espaço, né? O Zé, que é um dos diretores do Priority, também é um grande líder, né? É um cara que tem uma visão muito privilegiada, né, do serviço. É um cara também muito espetacular. E foi no Priority que eu entendi que dava para abrir o meu próprio espaço
com os pequenos ajustes, né, que colocando um pouquinho da minha verdade, né? Então, fica aí a minha honra a todos esses grandes líderes, de verdade, foram pessoas que me inspiraram e eu cresci muito, mas eu queria ter um espaço onde eu pudesse colocar a minha essência de verdade, né? Não que nesses lugares eu não colocaria, mas você esbarra ali numa limitação institucional, né? Aquela instituição funciona dessa forma. Mas foi isso, assim, foi uma construção de experiências anteriores. Assim, antes de ir para o Priority, eu fui chamada para um concurso público, né? Acho que essa parte aí eu não sei se eu contei já para vocês. Eu acho que não. Eu fui chamada para um concurso do Estado e eu caí no CPRJ, né? Para quem não sabe, é o Centro de Psiquiatria do Rio de Janeiro. Eu caí no setor, numa enfermaria de crise. Ou seja, quando as pessoas, né, com doenças psiquiátricas estavam em surto, né, na sua casa, elas internavam no meu setor. Então, eu tenho certeza que essa experiência lá também contribuiu muito para que a gente hoje tivesse tanta tranquilidade para lidar com alguns desafios, né? Porque hoje, lidando com o nosso universo que são crianças, né? Não tem criança difícil. Não. Quando você está numa enfermaria de crise, no hospital psiquiátrico, não tem criança difícil. Sim. Por que você vai achar que é uma criança difícil? Não tem criança difícil. Bem, Então, e aí foi a somatória dessas experiências, né, que acabou fazendo com que eu decidisse por abrir meu próprio espaço. Eu confesso que eu não imaginei que chegaria do tamanho que está, né, e com a perspectiva de crescer muito mais. A princípio, a minha intenção era montar o meu consultório e chamar mais uma fono e uma TO para fazer uma equipe multi. Porque eu não consigo trabalhar sem essa gente, viu, Carol? Sem esse pessoal aí da psicologia, pessoal da fonoaudiologia, da física. eu também não me vejo. Eu não consigo trabalhar sem essa gente. Então, para oferecer um serviço de mais qualidade, eu queria chamar mais uma fono, mais uma TO, mais uma físio. Só que a coisa foi crescendo, né? E aí a agenda encheu, a gente precisou chamar mais uma TO top das galáxias, sabe? E aí chamamos mais uma. Hoje somos uma equipe aí com mais de 20, né? Graças a Deus. Sim. E com perspectiva de crescer muito mais. A gente só não abre mão da qualidade, né? A gente só não tá o dobro do tamanho, porque a gente não abre mão da qualidade. Isso, inclusive, pauta das nossas reuniões. A gente quer seguir crescendo, sim, mas com a mesma qualidade de sempre. E a gente não abre mão disso. Então, para encerrar, né, a gente também queria agradecer, né, pelo convite e por toda a trajetória, né, que a gente tem até aqui, né. Desde o início, quando eu pisei aqui, eu tive certeza que, para além do meu crescimento, né, profissional, seria um espaço de crescimento pessoal, né. Assim como você teve aí na sua trajetória aquelas pessoas, né, que você se inspirou aí para chegar até aqui, você é uma dessas pessoas pra gente, né? A partir do momento que a gente pisa até aqui, que eu olhei, eu falei, caraca, né? Se um dia eu chegar lá, eu vou ter essa referência aqui enquanto pessoa, para seguir, para falar com o outro, para lidar com o outro em relação a respeito, né? A afeto. Não que eu já não tivesse, mas aquele momento que a gente entende que a gente pode mais, né? A gente pode ser melhor a cada dia, né? E a gente aprende isso aqui todo dia, né? O quanto que a gente pode evoluir, o quanto que a gente pode melhorar, o quanto que a gente pode aprender neste lugar, né? E com os outros. Sim. Então, agradeço aí, já deixo meus agradecimentos pelo convite de estar aqui, pela experiência de não só participar. pelo convite de hoje, mas pelos convites, né? Pelos convites. Toda hora é um convite novo diferente. Além dessa questão do afeto, né? Eu sempre falo da Aline com uma pessoa elegante. Porque nem todo mundo tem a oportunidade de estar tão próxima de você. Eu sempre falo, quem puder ter essa oportunidade é um ganho, porque você de fato é um exemplo e uma referência. E estar aqui, cada dia é um desafio, mas não é difícil, sabe?
A gente vem, como você diz, a gente não tem problema. A gente tem questões para serem resolvidas. E isso a gente carrega, né, com a gente todos os dias. E você tem decisões muito acertadas, né? Unir eu e Fernanda foi uma delas. Isso aí a gente já chegou nessa conclusão, né? E às vezes chega esse senso de responsabilidade, né? Tipo assim, não, se a Aline confiou comigo essa missão, eu tenho que resolver né? A gente vai conseguir. E no final, como a gente sempre diz ali, tá lá na frente, no final dá tudo certo. Tá tudo certo. Imagina, meninas, é uma honra, de verdade. De verdade, assim, ter vocês por perto, além de uma honra, é um descanso para minha alma, assim, né? Eu confio plenamente na condição de vocês, na sensatez de vocês, na sensibilidade de vocês, confio de olhos fechados, assim. E é tão interessante, né, que vocês tomam decisões o dia inteiro, todo o tempo inteiro, né? E era exatamente o que eu faria se eu estivesse no lugar de vocês. Então, assim, né, quando a gente tem a oportunidade de conversar, e você fala, não, Liz, já conversei com fulano, eu já falei isso, isso e isso. Eu falo, caraca, era exatamente o que eu falaria. Eu já decidi isso, eu fiz assim, assim, assim. Eu falei, caraca, era exatamente o que eu faria. E isso é muito legal, né, porque isso mostra não só o nosso alinhamento enquanto profissional, mas o nosso alinhamento enquanto pessoas, né? A gente pensa na mesma direção, a gente valoriza as mesmas coisas e só é possível ser leve porque a gente está olhando na mesma direção, né? Se a gente tivesse cada uma com um objetivo diferente, seria muito difícil. Temos desafios? Claro que temos, mas não pode ser pesado, né? É o que a gente está conversando. Eu sou uma pessoa que estou inventando moda a cada 5 minutos. Sim. A gente está aprendendo com isso. E aí eu me lanço no fogo e lanço vocês juntos. Mas eu sei que a cada desafio desse, como por exemplo o podcast, é desafiador para mim, é desafiador para vocês, mas cresce todo mundo junto. Sim. Né? Então, por exemplo, é um bloqueio a menos. E a gente só vai ticando ali nas nossas listas de bloqueios. Esse é -1. Hoje eu já falo em podcast com liberdade. Logo, logo vamos ticar este bloqueio da nossa agenda, porque a gente sabe que tudo que demanda exposição é desafiador. Né? Uns mais, outros menos. Mas eu quero de verdade que vocês cresçam comigo para onde eu for, assim. E não quero olhar para trás e falar, poxa, podia ter puxado Carol e Fernanda. A gente vai junto. Obrigada.